Minha gente, caos, quase desistência e muito chororô na manhã de A Fazenda neste domingão. E tem também plantas revoltadíssimas armando contra a planta-chefe do grupão. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo maravilhoso. Em troca, por gentileza, eu peço o seu like, ele é fundamental para a gente continuar crescendo aqui no YouTube. Bora lá ver o que rolou durante a manhã de A Fazenda 17. Pois é, galera, começamos com um chororô de Guilherme que não tá aguentando, viu? Disse que quase desistiu, mas olha, tá dando a entender que pode desistir, porque ele ainda tá com esse sentimento, essa vontade. Ele revelou que quase bateu o sino de desistência após a briga com Carol. O peão disse que estava irritado, havia bebido e acabou falando que não deveria, mas destacou que já sofreu muito pelo erro e chorou durante toda a madrugada, toda a manhã, todo o dia de ontem, né? Madrugada não, porque ele estava dormindo, né? Sendo amparado por Nizam. Nizam que as plantas estão querendo te derrubar, rapaz. Ele afirmou que vai tentar pedir desculpa para Carol mais uma vez para todas as mulheres da casa e para a família dela, mesmo que não seja perdoado. O Gui ressaltou que não pretende mais se martirizar, pois já enfrentou o peso de sua atitude e garantiu que seguirá no jogo assumindo as consequências. Ele também comentou que Carol já ficou sabendo, né, também foi relembrado pela Maria e tudo mais, sobre a situação da Carol com a Rayane, os xingamentos que teve ali, né, gente, entre as duas ali, que é de conhecimento de toda a casa, além de várias ofensas desferidas ali. Ele reconheceu que sua fala foi mais grave por vir de um homem contra a mulher. Destacou que nada justifica o que disse que aprendeu com o episódio, apesar de ainda estar abalado. Pois é, a gente tem mais assim um detalhe da Maria conversando com ele, mas deixa eu pegar a fotinho desse rapaz aqui. Cadê você, querido? Guilherme, você só tá arrependido porque pegou mal. A grande verdade é essa, porque como mostrou a edição ontem, você não bagunçou uma vez a cama dela ou tirou os lençóis, você fez 3 vezes e ainda tentou jogar o colchão pro lado, e aí o Chaya, você vê, o Chaya arrumou, o Valério chegou a arrumar outra vez, porque todo mundo tava rindo. Agora, a hora que azedou pro teu lado, ferrou pro teu lado, aí você, eu tô arrependido. Tá arrependido porque deu M. Tá arrependido porque foi totalmente detonado. A grande realidade é essa. Se martirizou porque menos de 24 horas, meu amigo. Pelo amor de Deus, né? Mostre em atitudes. Se você tiver tempo de mostrar, porque caiu na roça, um abraço para você. A Maria, que estava conversando com ele, confirmou que imaginava que ele tivesse pensado em desistir e reforçou que agora é um novo dia e tem que seguir em frente. Ela também contou para Guilherme que foi ela que revelou para Carol que ele quem mexeu na roupa de cama durante a festa. A situação que acabou gerando toda aquela confusão tremenda entre os dois. Ela explicou que não queria que a culpa caísse sobre outras pessoas e que preferiu esclarecer a verdade, mesmo sabendo que isso seria usado contra ele no jogo. Guilherme ouviu e reconheceu que inevitavelmente alguém acabaria contando, já que dentro da casa nada fica escondido por muito tempo. Na conversa, Maria destacou que não imaginava que essa brincadeira, entre aspas, fosse ganhar proporção tão grande, lembrando que não estava presente no momento em que Guilherme falou o xingamento. Para ela, a situação acabou saindo de controle por conta do clima pesado que já existia. Guilherme, por sua vez, assumiu que errou mais uma vez e confirmou que as suas palavras foram de fato um xingamento, reforçando que agora terá que lidar com as consequências. Vamos ver, né? A roça está chegando, formação da roça na terça-feira, e vamos ver se de fato o pessoal vai ter coragem de colocá-lo ali na roça e ele vai ser vetado da prova do fazendeiro. Não adianta, porque pode ser que ele volte como fazendeiro. Como é que vai ser? Não sei, né? Imagina só uma roça Carol e Guilherme, e ele sendo esculachado na roça, seria interessante da gente ver, né? E as plantas, hein, minha turma, estão detonando o Nizam, a planta-chefe, um dos ministros ali da casa, junto com a ministra Michele Barros, Toninho e Will detonaram o Nizam. Começamos com o Toninho comentando que Nizam está claramente desesperado junto com Will para não ir para a roça. Para eles, a postura dele na baia mostrou medo excessivo da votação, a ponto de quase pular de alegria
quando escapou da roça. Toninho afirmou que Nizam está queimado e que a situação dele fora do jogo deveria estar complicada. Lembrando, inclusive, que sonhou mandando o peão para casa, que sonhou que ele despachava o Nizam. Will reforçou que viu Nizam arregar diante de Fernando, e o que para ele foi mais uma prova de fragilidade no jogo. Meu Deus, gente, é até estranho trazer essa informação para vocês, de duas plantas que nada agregam, nada fazem, nada, querendo dar lição de moral. Os dois ainda combinaram cautela sobre até onde compartilhar informações com Nizam, já que não consideram seguro abrir todo o jogo para ele. Will explicou que nunca jogou de fato com outros homens, mas que a união foi necessária nas primeiras semanas para evitar sobrar no Resta 1. O Will, quem é esse do teu lado, hein? Quem é esse rapaz? Fala para mim. Quem é? Não sei. Eu sei que é uma planta, né? Você vê, até eles sabem que são plantas, né? O Toninho concordou e destacou que dentro dos grupos, os subgrupos precisam ser fortes e consistentes, pois o público rapidamente percebe quando existe fragilidade ou contradição nas alianças. O Will e o Toninho também continuaram falando do Nizam e falaram bastante da postura dentro da casa e apontaram uma desconfiança em relação às atitudes dele. O Will disse que enxerga Nizam tentando agradar todo mundo, inclusive o outro lado, especialmente quando insiste em puxar debates e reforçar críticas de forma exagerada, mesmo tendo proximidade com alguns dos alvos. Para ele, um exemplo é Gui e Shaya ontem. É evidente, isso eu tenho que concordar com eles. Ele tá querendo levantar pauta a todo instante, né? Para os dois, né? Isso mostra que Nizam tá jogando em cima da linha para não se comprometer. O famoso em cima do muro, né? Toninho completou dizendo que já percebeu a ligação frequente entre Nizam e Guilherme, por exemplo, mas que na primeira oportunidade o Nizam larga a mão. Os dois também criticaram o respeito excessivo que parte do grupo demonstra por Nizam, como se ele fosse um líder extremamente natural por ter participado de outros realities. O Toninho reclamou que tudo dentro da casa acaba girando em torno dele, enquanto o Will destacou que o Nizam costuma passar informações sobre o jogo com ar de certeza, mesmo quando não sabe de fato, e que muitos acabam acreditando. Para os dois, o comportamento dele exige uma certa atenção, pois pode comprometer a força do, agora, grupo dentro do grupo, subgrupo, que eles querem manter firme dentro do jogo. É claro que o Nizam não sabe nada. Se soubesse, teria ido longe nos realities onde participou. Não sabe. Tá querendo se fazer de como soubesse. Ele, ali no Rancho do Fazendeiro, por exemplo, coloca que o Pisani foi eliminado no BBB por causa dele, por causa da falta de postura dele. Ele coloca que ele dá a entender que tudo gira em torno dele. Não tem toda essa importância assim, não tem a Fazenda, não teve no BBB e não vai ter. Não vai ter, não é um participante que agrega, não é um participante que se impõe, não é um participante que tem o que ser dito. A não ser as esculachadas que ele leva, como por exemplo o Dudu naquela dinâmica lá de queimar o chapéu, deu uma esculachada nele que viralizou. Então, fora isso, não é nada. É só pauta atrás de pauta e isso não agrega para esta Fazenda. Vamos ver, porque ele claramente largou a mão do Shaya. Do Gui, ele se manteve como um ombro amigo. Não sei se foi para fazer VT junto, né? Ficou bem do ladinho. Mas o fato é que as plantas estão revoltadas. Planta faz isso, planta faz isso, planta faz isso. Quem disse isso não se deu muito bem. Ai, ai, ai. Falando em planta, não podemos esquecer de outras plantas, Martina e Maria, que também estavam na companhia de Will. E eles estão avaliando votos em Gui, Carol e Ioná. Maria disse acreditar que o foco do grupo na formação da roça será Guilherme, enquanto Martina concordou que a prioridade deve ser nele e não em Shaya. Interessante isso, viu? Interessante, já comento. Mesmo assim, Maria levantou a hipótese de que poderia ser a hora de Carol deixar o jogo. Maria, então você tá mandando tanto assim? Enquanto Martina defendeu que Ionak deveria ser o alvo da vez, Will argumentou que caso Carol fosse eliminada, o grupo rival ficaria completamente perdido e sem rumo, algo que Maria também concordou. Ainda assim, ela reforçou que não acredita que Carol sairá agora, especialmente depois do que aconteceu recentemente, que é a treta do Guilherme com ela. Martina compartilhou da mesma visão, com Maria destacando que as falas emocionadas de Carol tocaram
profundamente as mulheres da casa. Maria comentou que achava Ioná meio cômica pelas últimas situações da casa e está pouco receosa de que essa seja a imagem do público, afinal um participante cômico vai longe, né? Mas a Martina discordou e disse que não tem nada de engraçado das atitudes da Ioná. O Will aproveitou para analisar então o comportamento de Carol, mais uma vez destacando que ela costuma se sentir desconfortável quando discute com quem não ataca a sua vida pessoal ou grita, já que nesses casos ela não encontra argumentos. Ele lembrou que, mesmo após Fernando falar da mãe dela, no dia seguinte Carol já estava em clima amistoso com ele, demonstrando uma seletividade na forma de lidar com cada embate. Maria reforçou essa visão, citando que Carol age da mesma forma com Dudu, respeitando apenas quem mantém a discussão no nível dela. Will completou dizendo que não se trata de respeito, mas sim de conveniência, já que Carol sabe que pode elevar o tom quando quiser, mas evita confrontos com quem não oferece brecha para esses ataques. Para ele, essa postura revela que a Carol escolhe cuidadosamente com quem vai brigar, o que tem chamado a atenção das plantinhas aí da imagem. Pois é, galera, me vejo obrigado a concordar com o trio de plantas ali. Realmente a Carol, ela escolhe as brigas e mantém um respeito de quem treta do mesmo nível que ela. Isso não é ruim. Ela escolheu a estratégia dela, joga com a estratégia dela e ganha tempo de tela, ganha exposição. É difícil ter um dia o qual a gente não fale de Carol Lecker desde o começo de A Fazenda. Isso é muito importante. Quase 20 dias de reality. É necessário já ter suas torcidas definidas. Carol faz isso. Rayane faz isso, Ioná faz isso, Dudu faz isso. Agora a gente vê outros participantes, como o Shaya, que teve essa exposição gigantesca, não sei se ele vai se manter, mas as plantas, Will, Maria, Martina e outras plantas mais, Toninho, tudo mais, não entenderam que é assim que funciona o jogo. Fazem uma leitura interessante da Carol, mas não fazem uma leitura de si próprio, do que eles têm e precisam mostrar o público lembrar da existência deles para ter uma torcida do lado deles. Não adianta fazer absolutamente nada, que é exatamente o que eles fazem até o momento. Outra situação é a questão do Guilherme. Porque, gente, o Shaya, que estava até então na mira de vários, sai e entra Guilherme. O mais interessante é que o ministro e a ministra Nizam e Michele foram conversar com o Shaya, deram uma bela de uma bronca e também Guilherme, demonstrando que eles não estão com tanta moral assim no grupo, porque o grupo define quem vai mirar e vai especificamente naquilo que eles sabem que aqui fora funciona. Interessante demais isso, porque se Shaya não for para, deixa eu achar a fotinho dele, não for para roça, talvez haja tempo para cair no esquecimento de quem assiste e a gente não ter aquele participante que ganha a torcida pela questão da perseguição. Vamos ver, vamos ver. Muita calma nessa hora, beleza? Obrigado por assistir até aqui. Se você chegou aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas, se inscreva no canal, ajuda demais a gente a crescer e claro que o like é fundamental, fechou? Eu esqueci de falar a meta, mas você sabe que a meta é 400 likes nos vídeos que a gente solta. Um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê amanhã na live das 7. Beijão!